Nós queremos deixar para você neste final de tarde, começo de noite, uma reflexão da palavra de Deus em Romanos capítulo 3, versículos 3, 4 e 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes que viviam na capital do império, em Roma, ele poderia falar muito sobre tribulações, sobre dificuldades que ele tinha passado. Na sua primeira carta aos Coríntios, ele conta algumas das dificuldades que teve ao longo da sua vida missionária. Foi apedrejado, foi chicoteado, foi rejeitado por muitas pessoas, sofreu 2 vezes naufrágio. Tudo isso por pregar o Evangelho. Tudo isso por procurar levar Cristo aos corações. Ele poderia falar sobre dificuldades e tribulações de carteirinha, de cátedra. Mas o que ele mostra? Que as tribulações que passamos também são motivo de nos gloriarmos. Ou seja, as tribulações que passamos são como marcas, feridas, troféus que vêm na nossa existência. Nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, de tribulação. Alguns até se exaltam mais e dizem: isto já é a grande tribulação que é falada na Bíblia. Não, ainda não é. Esta é mais uma de muitas das aflições do tempo presente que o mesmo apóstolo Paulo escreveu. Mas é interessante como ele mostra que a tribulação ela produz sim resultados. Produz, em primeiro lugar, a paciência. Paciência é algo que falta no mundo de hoje. As pessoas são constantemente impacientes com as menores coisas. E Deus permite então as tribulações para que aprendamos a ter paciência. A paciência também nos traz a experiência, nos faz deixarmos de sermos calouros na vida e sermos veteranos. E a experiência traz a esperança. A esperança é algo que precisamos muito nos dias de hoje, porque o contrário da esperança, que é o desespero, se encontra espalhado pelo mundo que nos cerca. As pessoas estão desesperadas pelos entes queridos que perdem, estão desesperadas pelos empregos que estão deixando de existir, estão desesperadas pelo preço dos gêneros alimentícios que não para de subir, estão desesperadas porque falta muitas vezes uma perspectiva, uma luz no fim do túnel. Mas aqui o apóstolo Paulo mostra que a esperança, ela é o resultado final de um processo que inicia com a tribulação. Portanto, as tribulações pelas quais estamos passando, elas são o começo de um processo. E no final deste processo, nós teremos esperança. E a esperança, escreve esse mesmo apóstolo, não traz confusão. Muitas pessoas hoje vivem confusas sem saber o que virá daqui para frente. Confusas pela falta de expectativa, confusas pela falta de uma luz no final do túnel. Mas essa esperança, ela espanta a confusão, ela espanta o medo e está diretamente ligada ao amor de Deus. Alguém poderia pensar: se Deus é amor, por que Ele permite tanta tribulação? Por que Ele simplesmente não nos enche de esperança? Porque não é assim o processo dele. O processo de Deus não é, numa bela manhã, você acordar cheio de fé e de esperança. Essas coisas vão surgir na sua vida, mas inicia sempre com a dificuldade, com a tribulação. A Bíblia fala muitas vezes sobre tribulações, mas por incrível que pareça, fala muito mais sobre esperança.
Por exemplo, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Essas palavras são atribuídas ao profeta Jeremias, uma pessoa que tinha tudo para ser desesperada, para não ter mais esperança. Vejam a situação em que Jeremias se encontrava. A sua terra tinha sido conquistada pelo Império Babilônico. A cidade de Jerusalém destruída. O templo, o grandioso templo que Salomão tinha construído, que era uma das maravilhas daquela época, totalmente queimado pelo fogo, suas paredes derrubadas, suas colunas lançadas por terra. Como um homem desses poderia ter esperança? Muitos, milhares dos seus irmãos e irmãs israelitas levados cativos para a Babilônia, para um país distante, muitos para nunca mais voltar para sua terra. Como ter esperança? Mas ainda assim ele escreve: é bom ter esperança. Ele não diz que a esperança é uma desculpa para você não se desesperar. Ele está dizendo que é bom. Ele também fala que é bom aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quando vem sobre nós as tribulações, a nossa expectativa é gritar, é clamar, é fazer ouvir a nossa voz no alto de tanto desespero. Mas aqui ele está dizendo justamente o contrário: esperar em silêncio, esperar sem se desesperar, esperar sem muitas vezes abrir a boca para trazer à luz o desespero que há no nosso coração, pois muitas vezes em nossas palavras pecamos, blasfemamos contra Deus, culpamos as pessoas sem que elas tenham culpa, falamos coisas que não convêm, coisas que muitas vezes vão magoar e ferir aqueles que estão em volta de nós. Então, no meio de toda a tribulação, no meio de toda a dificuldade, aguardemos em silêncio, esperemos em silêncio. Muitas vezes falamos demais e falamos aquilo que não convém. As redes sociais, elas deram voz a muita coisa que antes ficava somente guardada no coração. O que nós vemos nas redes sociais de desabafos que muitas vezes estão ali carregados de mágoa, de rancor, de ódio contra pais, contra irmãos, contra parentes, amigos. Porque o ser humano, no meio de toda a luta, a sua tendência qual é? Culpar alguém, que geralmente não é ele próprio. Culpamos todos ao nosso redor. Encontramos falhas e defeitos nos outros. Relembramos de situações que já deviam estar mortas e enterradas há muito tempo, e nós desenterramos para culpar as pessoas pelas nossas dificuldades, pelas tragédias que sobrevêm sobre nós. Mas aqui Jeremias está inspirado por Deus para dizer: quietem-se, fechem a boca, aguardem em silêncio a salvação do Senhor. O sábio rei Salomão escreveu ainda em Provérbios 10, 28, a esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. Veja esta primeira parte: a esperança dos justos é alegria. Vivemos numa época em que muitos estão carregados de tristeza, de dor, de mágoas, de iras. Então a esperança nos traz alegria. A alegria é o combustível que nos faz ir em frente, seguir mais um dia. A alegria é o nosso antídoto contra a depressão. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus. E a alegria, ao mesmo tempo, ela incomoda e muito aqueles que não têm esperança. Ainda semana passada eu via nas redes sociais uma pessoa conhecida aí com muitos milhões de seguidores reclamando contra o otimismo, reclamando contra a alegria, reclamando contra as pessoas que em meio a tanta dificuldade insistem em trazer uma esperança, uma palavra de esperança, de fé, de ânimo, de seguir em frente. Aquela pessoa falava contra isso, praticamente dizia que tinha que hostilizar, que criminalizar, que não aceitar esse tipo de palavra.
Veja só, criminalizando a esperança, criminalizando a alegria, porque isso incomoda realmente as pessoas que insistem em ficar chafurdando naquela lama da tristeza, da depressão, da autocomiseração. O ser humano, ele não foi feito para viver assim. O ser humano foi feito para viver em esperança e alegria. É certo que as nossas perdas, nossas lutas e dificuldades nos fazem chorar, nos trazem luto muitas vezes, nos trazem tristeza, mas não devemos permitir que isso tome conta da nossa alma. Não devemos permitir que esses pássaros façam ninho na nossa vida. O mesmo apóstolo Paulo, que escreveu aqui sobre esperança e tribulação, nessa mesma carta aos Romanos, agora no capítulo 12, versículo 12, ele escreve: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ele escreveu para pessoas que viviam perseguidas pelo Império Romano, ou às vezes perseguidas pelos legalistas judaizantes da sua época. Os cristãos, eles eram inimigos de todos e não tinham amigos em ninguém, a não ser em si mesmos. Eles tinham tudo para viver desesperados, atribulados, inconstantes, mas aqui esta palavra: alegrai-vos na esperança. E não é de hoje, não é dos dias do Novo Testamento que nós temos essa palavra de esperança. O salmista Davi, no Salmo 39, versículo 7, escreve: agora, pois, Senhor, que espero eu? Era como se ele dissesse: que esperança eu tenho? O que eu posso ter de expectativas na minha vida? E ele mesmo responde: a minha esperança está em ti. Davi também passou por lutas e dificuldades muito grandes na sua vida. Nós gostamos de pensar naquele Davi como rei, tomando posse no seu trono, mas antes disso, por muitos anos, ele foi alguém perseguido pelo rei Saul. Se escondia nas cavernas, nas matas, nos lugares mais inóspitos e distantes, para escapar da fúria do rei Saul. Que esperança tinha ele no meio de toda aquela situação? E ele mesmo responde: a minha esperança está em Deus. No Salmo 62, versículo 5, ele repete: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. É a palavra que precisamos para os dias difíceis que vivemos. Olhar para Deus, esperar dele a nossa esperança. É muito difícil confiar em Deus quando as coisas vão mal. Alguns, mais incrédulos, até dizem: Deus é só um alívio, uma espécie de fábula, de lenda que nós criamos para não nos desesperar totalmente. Mas a Bíblia mostra Deus como sendo a nossa esperança. E a Bíblia nos mostra de pessoas que deram exemplo de esperança, como lemos em Romanos 4,18. Abraão, em esperança, creu contra toda a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe tinha sido prometido. Assim será a tua descendência. A Bíblia nos fala que Abraão recebeu de Deus a promessa de que sua descendência seria uma grande nação. Mas o tempo foi passando, ele foi ficando mais velho, mesmo numa época em que as pessoas viviam muito tempo, mas aos 85 anos ele ainda não tinha um filho com a sua esposa, com Sara. Alguém poderia argumentar: sim, mas a Bíblia fala que ele teve outros filhos com outras mulheres, mas a promessa de Deus não era para nenhum deles. A promessa de Deus era: a tua descendência que tu terás com tua esposa Sara. Mesmo naquela época que era permitido o homem ter várias esposas, várias concubinas, Deus intervém e diz: a minha promessa não é para nenhum desses. Então, Abraão tinha tudo para não acreditar. Ele creu contra toda a esperança. Ele já era idoso, sua esposa é idosa. A Bíblia fala que ela nem tinha mais o costume das mulheres, ou seja, já tinha passado da idade de ovular, de produzir óvulos para serem fertilizados, para pelo menos engravidar. Tinha tudo para não acreditar, mas ele creu.
E essa crença, a Bíblia nos diz que lhe foi conferida como justiça. Ele foi justificado diante de Deus não porque fizesse boas obras, mas pela sua fé. Por isso Abraão é mostrado como o patriarca da fé, o pai da fé. Alguém pode dizer, sim, mas isso foi Abraão, isso foi lá nos tempos bíblicos, 3.000, 4.000 anos atrás. É verdade, mas o mesmo apóstolo Paulo escreve aqui em Romanos 15:4. Tudo que foi escrito antes, para nosso ensino foi escrito. Então aquilo que foi escrito antes de chegarmos a este mundo, nas palavras da Bíblia Sagrada, foi escrito para nós, para nos ensinar. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Então as Escrituras Sagradas, elas vêm nos trazer esperança. E é essa esperança que devemos buscar a cada dia. Então, este é o momento de nós desligarmos um pouco a TV, desligarmos um pouco as redes sociais e abrirmos a nossa Bíblia. Lermos a palavra de Deus. Colocarmos esperança em nossos corações, esperança de dias melhores, esperança de tempos melhores, esperança de que Deus nos consolará, nos ajudar a passar por toda luta e dificuldade. É difícil ter fé no meio de tanta aflição, no meio de tanta angústia, mas é dessa forma que Deus trabalha conosco. É dessa forma que Deus vem trazer esperança aos nossos corações. E essa palavra de fé, de esperança, mesmo nos tempos difíceis, que queremos deixar a você hoje. A esperança de que Deus está conosco, embora tudo pareça indicar o contrário. Embora tudo pareça às vezes mostrar que o mal está vencendo de goleada, de 10-0. Embora muitas vezes pareça que vamos perder a luta, ou que achemos que a vida já não tem mais sentido, mas Deus nos traz toda a esperança que precisamos, de maneira que podemos até mesmo nos gloriar nas tribulações, nos gloriar naquilo que já passou, nas dificuldades tão grandes que passamos. E assim, com a nossa esperança renovada, podemos consolar os outros que estão ao nosso redor e podemos nos preparar para as próximas batalhas que virão. Pois enquanto estivermos aqui nesta vida, ela não é um parque de diversões, é um campo de batalha, é um campo de lutas. E quando as lutas passam, é tempo de nós prepararmos as nossas armas para as próximas lutas que virão. E Deus é o nosso capitão que está conosco em toda a luta, em toda a dificuldade. Que Deus nos abençoe.